Beleza. Então você viu o exemplo no nosso bloco anterior, agora você vai dar uma olhadinha em como configurar uma escala argumentativa, tá? Aí de novo você fala assim, puxa vida, mas você nem entrou no texto dissertativo ainda, já estava falando disso. Claro. Por quê? Porque é para deixar isso claro na sua cabeça, que todo texto tem que ter progressão. Desde um texto simplesmente narrativo, o texto narrativo tem que ter uma progressão, tá? Até o texto descritivo tem que ter progressão também, e o texto dissertativo tem que ter progressão. Quer dizer, tem que ter pé e cabeça, cara. Começo, meio e fim, ele tem que progredir uma coisa bonita. Vem cá. Ó, então para você entender, o que é uma escala argumentativa? Nós já fizemos a seleção dos argumentos. Agora é entender como eles vão se articular, ou seja, um vai abrir espaço para o outro para que a argumentação flua naturalmente. Veja bem, aqui ó, a escala argumentativa crescente você faz partindo de um argumento mais fraco, encaminhando para um argumento mais forte. Essa é uma escala interessante. Por quê? Porque ela vai criando expectativa no seu leitor, vai criando expectativa no seu corretor. Então você veja bem, se você tiver com um texto narrativo, tá? Vou desvincular um pouquinho aqui do dissertativo para você, né, não reclamar. Então olha só, se tiver com um texto narrativo, a escala argumentativa do mais fraco para o mais forte quer dizer uma ambientação a princípio, uma pequena apresentação de um problema, o problema vai se complicando, ele se complica mais, chega ao clímax, que é o ponto máximo da narrativa, e qual é a conclusão? Pum, desfecho, tá? Então você imagina lá, duas pessoas que se gostavam, mas havia um problema. Elas não podiam ficar juntas porque a família não deixava. Pronto, já apresentei o problema, comecei a complicação. Aumenta a complicação. Um dos membros da família descobre que eles se uniram e vai haver uma batalha. A batalha que agora vai acontecer mostra o desfecho que um deles morre e acaba a história. Pronto, eu fiz do mais fraco para o mais forte num texto narrativo. Eu poderia fazer do mais fraco para o mais forte num texto descritivo. Texto descritivo, se você ainda não sabe, aquele que focaliza apenas nas características. Então, do mais fraco para o mais forte seria o seguinte, eu começaria da característica menor para a característica maior. É, claro, primeiro então eu falo, se eu fosse descrever, vamos imaginar, um carro. Primeiro eu começaria a falar dos acessórios, tá? Dos pequenos acessórios que o carro tem. Depois falaria do interior do carro. Depois do motor, aí então falaria da aparência externa dele. Isso seria do mais fraco para o mais forte, daquilo que chama menos atenção para o que chama mais atenção. Num texto dissertativo argumentativo, que é o que eu estou falando agora, vamos pegar aquele exemplo que eu selecionei dos argumentos. Você está com eles aí? Está. Então veja bem, eu tenho aqui, escala crescente, parte da aplicação da pena de morte, que seria muito complicada e morosa, porque não existe um sistema judicial preparado para lidar com isso. É lógico, afinal de contas, a Constituição Federal Brasileira proíbe isso, tá? É lógico, exceto em caso de guerra declarada, né? E aqui a Constituição Federal proíbe isso porque ela está pautada no quê? Nessa Declaração de Direitos Humanos. Então, olha que escala argumentativa legal que a gente fez. A gente partiu do mais fraco, que era a aplicação, para o mais forte, que é o sistema macro. Esse macro que é o quê? A ideia principal que está norteando. Então, o cara quando está lendo, ele fala assim, realmente o cara progrediu o texto bem e fechou de um jeito tão bem colocado que eu tenho que concordar com ele. Ele tem razão. E a nota aqui, ó, sai de um 0 feio para o 10. É o que você quer. Por quê? Porque você conseguiu amarrar os elementos. Aí você fala, Pablo, isso aqui eu consigo fazer, separar as ideias. Que eu não consigo fazer, conectar uma coisa na outra. Fica gelo, fica tranquilo, porque daqui a pouco eu vou te passar uma lista de palavras para você poder fazer isso aí. Então, bora lá. Aqui, ó. Existe outro tipo de escala? Existe. Uma escala chamada decrescente. Então, você vai do quê? Do mais forte para o mais fraco. Você só vai inverter o que a gente estava fazendo. Você coloca na introdução diretamente já a opinião, pelo amor de Deus, olha aqui nos meus olhos, entenda, a opinião não é para você falar eu acho que, eu penso que, tá? Para você colocar a opinião de um modo velado, quer dizer, disfarçadinho, fala assim, a complicada medida da pena de morte, ou coloca lá, a sofrível medida da pena de morte, tá? Ou a impraticável pena de morte, entendeu? É assim que você dá a opinião. Aqui, ó, começa com a declaração, que é o argumento mais forte, e depois você vem afunilando. Então, a declaração proíbe.
Aliás, a declaração mostra que a pena de morte viola os direitos humanos. A CF proíbe no Brasil. Também não existe sistema judiciário preparado para lidar com isso. E, finalmente, a aplicação seria morosa e burocrática. Então, veja, eu progredi o tema partindo do maior para o menor, do mais forte para o mais fraco, escala decrescente de argumentos. Aí você fala assim, tá bom, e como é que eu vou mostrar isso? Porque pode ser que o seu leitor não entenda isso aqui. E, realmente, ele pode não entender a força dos argumentos. Você vai usar estratégias, você vai usar algumas palavrinhas de conexão. Então, ó, aqui você tem algumas palavras que conferem valor à escala. Então, principalmente, tá? Principalmente é uma palavra que confere o valor mais forte. Você pode utilizar outra palavra, mormente. Mormente. Você fala, isso aqui não é do século XVIII? Sim, senhor, é do século XVIII. É muito antigo isso aqui. Se você quiser utilizar, só utilize se o seu texto tiver um vocabulário rico. Rico no sentido de você conseguir utilizar outros elementos de erudição. Se você não souber e colocar só esse mormente no meio ali, vai ficar sem noção, cara. Aí, principalmente, você pode utilizar até também. Ele confere o quê? Ele confere, topo da escala. Além disso, para amarrar um argumento no outro, tá? Não apenas isso, mas também aquilo, serve para engatar argumento um no outro. Assim como a conjunção e, só que, pelo amor de Deus, você não me utilize a conjunção e no início de parágrafo. Não uso o e no início do parágrafo. E nem utilize o e assim, depois de um ponto. Você botou o ponto. E além de... Não, senhor. Não pode. Você usa isso aqui para amarrar os argumentos. O e dentro do parágrafo, tá? O além disso você pode colocar no início do parágrafo, mas isso estou dizendo que são palavras que conferem valor à escala. Então você vai mostrar... Então, a declaração proíbe. Além disso, a Constituição Federal, o sistema judiciário não está preparado e a aplicação seria morosa. Pronto, aí você conseguiu criar uma argumentação decrescente nesse sentido com escala. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o seu texto vai ficar bom, ele vai ficar apetecível, vai ficar legal para fazer a leitura. Tá joia? Você fala, Pablo, eu gostaria de mais umas palavras desse tipo aqui. Palavras para começar o texto, para emendar o texto, para finalizar o texto. É o que eu vou fazer por você agora. Muitos professores podem considerar isso aí uma prática ruim, uma prática danosa ao aluno. Porque você vai embotar o cara, você vai deixar ele com um chavão. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fornecer um leque, uma gama de possibilidades para você, para que você possa utilizar isso dentro de um texto e você já tenha isso no seu vocabulário. O que eu estou fazendo? Estou municiando você, tá? Com palavras, com estruturas, com técnica, com informações, para que quando eu começar a trabalhar com a estrutura do texto dissertativo, você consiga aplicar tudo isso sem maiores problemas. Tá joia? Então vamos dar uma olhadinha agora em palavras que estabelecem conexão entre os parágrafos. Tá joia? Bora lá! Aí você fica se perguntando, Pablo, as palavras-chave para eu poder conectar o texto são... Aqui estão, tá? Eu vou colocar algumas palavrinhas para que você consiga amarrar o seu texto. É claro que você tem uma série, uma variedade, uma infinidade de palavras-chave, uma infinidade de estratégias para amarrar argumentos. Eu vou apenas colocar algumas aqui. Por quê? Para ensinar você a montar um esquema e utilizar esse esquema genérico para todas as suas redações. Aí você fala assim, então eu já sei, você vai me ensinar a montar uma forma, como tem muitos professores que ensinam a montar a forma, aquela forma velha. Não. Olha só, você vai poder montar uma forma criativa. Eu vou te ensinar a montar uma forma paralela, que é um paralelismo, né? Quero dizer, uma forma paralela, para que você possa utilizar isso dentro do seu texto, você possa progredir. Olha só o trabalho que você vai ter. Selecionar os argumentos, colocar isso aqui e fechar o texto. É só isso, cara, é muito fácil. Olha aqui, ó. Então, para você iniciar o desenvolvimento de um texto, você pode, não é você deve, você pode utilizar a palavra inicialmente, quer dizer, inicialmente podemos pensar que blá 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 blá. Inicialmente, pode pensar que não sei o que, não sei o que. Então utilize inicialmente se quiser. Primeiramente, lógico, só que você tem que entender o seguinte, que se existe inicialmente, se existe primeiramente, tem que ter um sequencialmente, tem que ter um posteriormente.
Quer dizer, o que vem num outro parágrafo. Você tem que amarrar uma coisa com a outra. O texto tem que ficar paralelístico, a estrutura do parágrafo tem que ficar joinha. Em primeiro lugar, tem gente que fala assim, mas é chavão. Não é chavão você usar em primeiro lugar. Ué, não é a primeira consideração que você vai fazer? Então pode utilizar. A priori é uma expressão latina que significa em primeiro lugar, tá? Primariamente, beleza, pode utilizar se quiser, tá? Em primeira análise, pode utilizar. Em primeiro plano, em primeira instância, se quiser colocar, também pode. Antes de tudo, você só não vai utilizar antes de mais nada. Porque o que significa antes de mais nada? Ué, antes de mais nada é a última coisa que você vai falar, né? Então, cuidado aqui, ó. Antes de tudo quer dizer o que vem em primeiro lugar. Antes de mais nada, o que vem por último. Você não vai utilizar antes de mais nada na redação, senão vai estar errado. Desde já, pronto, você aqui já pode começar um texto com isso. Tem muita dificuldade para começar o desenvolvimento. Tá aqui. Vamos sanar o seu problema. Monte o seu esquema usando uma dessas palavras aqui. Deixa o esquema genérico, esquema cru, que você possa usar em qualquer redação. Tá? Vem cá, olha aqui, ó. Para amarrar o seu parágrafo, então, um parágrafo com o outro, ó, presta atenção. Sequencialmente, posteriormente, se teve primeiramente, tem que ter um posteriormente. Em segundo lugar, porque teve um primeiro, deve existir em primeiro lugar para ter no segundo lugar. A posteriori, acresce que, em segunda análise, em segundo plano, em segunda instância, do mesmo modo, ainda nesse sentido, nesse contexto, mas tem que haver um contexto, tem que haver um sentido. Você não vai colocar isso no sentido genérico da expressão, tá? Cuidado com isso aí, gente. Então, eu estou falando para você aqui, para você organizar o seu texto. Então, organize esse modelo e aí você pode partir. Vem para cá. Como é que você faz para finalizar o seu texto? Você coloca ali. Finalmente, nossa, Pablo, pode utilizar isso? Claro que pode. Em conclusão, também pode. Então, portanto, logo, são condições conclusivas. Ah, mas não vai dar a impressão de que eu estou concluindo o texto? Mas, e é para que isso aí? De vez em quando eu ensino isso em sala de aula, aí um aluno levanta a mão e pergunta, Pablo, mas eu usar em conclusão não vai dar muito na cara que eu estou concluindo o texto? Aí eu olho para ele e pergunto, viu, mas qual é o teu objetivo no momento? Concluir o texto? Então, tem que dar na cara. Afinal, em suma, entende-se que, conclui-se que, uma coisa assim, ó, eu realmente não gostaria de que você utilizasse, é aquela expressão cristalizada. A partir dos argumentos observados, ou em atenção aos argumentos supracitados, isso sim é chavão. Isso sim é aquele cristalizado mesmo. É aquele que você ensina quando não há mais remédio. Tá? Não gostei que você utilizasse isso aí, porque isso é mais encher linguiça do que escrever alguma coisa. Vamos aprender a montar um modelo? Vamos. Então, aqui está a tua folha de redação, tá? Folhinha de redação. Aí apareceu para você um texto dissertativo. E você já vai entender por que eu estou batendo tanto, tá, no texto dissertativo. Porque é o mais importante mesmo. Então, veja bem. Você tem aqui, ó, o espaço para sua introdução. Deixa lá, intro. A introdução vai ser um assunto trabalhado posteriormente. Então, a princípio, eu vou começar falando do desenvolvimento, dessa amarração aqui, tá? Vamos tomar cuidado, deixa eu contar um negócio para vocês, tá? Se você já viu o coordenador online, ainda não assistiu, você deve conhecer o professor Evandro Guedes. O professor Evandro Guedes, de vez em quando, chega à minha sala, eu estou dando aula, ele chega e fala assim, gente, porque é muito fácil fazer redação, eu coloco todas as minhas redações no Brasil contemporâneo. Tá, basta o Evandro falar isso uma vez para eu ter o problema de corrigir 200 redações que iniciam com no Brasil contemporâneo. Tá? Você toma cuidado com isso, porque pode utilizar de vez em quando, pode, mas não sempre. Tá? Isso machuca. Então, olha aqui. Introdução deixa. Vamos montar um esqueminha legal? Vamos. Eu vou selecionar algumas palavrinhas aqui. Então, eu coloco lá. Em primeiro lugar, o meu primeiro argumento. Tá? Eu vou deixar aqui no primeiro parágrafo de conclusão. Joia. Aí, em segundo lugar, para iniciar o segundo parágrafo de desenvolvimento.
Legal. Aí, em último lugar, para amarrar o terceiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Depois eu coloco assim, ó, logo e concluo meu texto. Ah, vai dizer que posso fazer isso? É lógico, cara. Então, vamos pegar aquela estrutura que eu coloquei da pena de morte para colocar aqui no desenvolvimento? Vamos, tá? Vamos pegar uma estrutura crescente. Pode ser uma estrutura crescente? Pode. Vamos selecionar alguns argumentos então. Em primeiro lugar, a pena de morte revela-se um problema administrativo porque a sua aplicação seria morosa e complicada, tá? Aí você pode explicar o porquê ou dar a causa disso. Fecharia o parágrafo. Em segundo lugar, é importante ter em vista que a aplicação da pena de morte vai se dirigir contra a Constituição Federal. Você explica por quê ou dá a causa. Em último lugar, é principal mencionar que a pena de morte viola a Declaração dos Direitos Universais do Ser Humano. Pronto, aqui ó, desenvolvi o texto assim, muito facilmente, depois logo, ou entende-se que a pena de morte é um problema administrativo, tendo em vista isso só amarra com o texto, e eu tenho um texto dissertativo que saiu em menos de 5 minutos. Conheço concursando que leva até 1h30 para pensar numa redação e chegar até a versão definitiva. Você sabe o que é 1h30 a menos daquilo que você tem para fazer? 1h30 de tempo ali, ó. Você praticamente passa sua redação no esmeril para ela sair, tá? Isso aqui não pode, você não pode perder tanto tempo assim. Você tem que ganhar tempo com a redação. Se você já tem uma estrutura que você montou e que permita você desenvolver o texto, então é felicidade apenas. Pega aquilo ali, ó. Olha quantas palavras eu te dei, tá? Olha quantas sequências você pode montar com isso aqui. Se você for bom de matemática, você faz um arranjo, uma permutação ali e você consegue descobrir quantos modelos você consegue montar apenas com aquelas palavras que eu coloquei. É muita coisa. Agora, só não vai escrever redação, se não me leve a mal, se você for uma dessas pessoas, tá? Mas só não vai escrever redação quem não tiver mão, tá? E mesmo assim, se você ainda conseguir, ó, com a boca, tá? Ainda consegue, beleza? Vamos adiante, porque a messa é grande, rapaz. Bora lá. Agora sim você vai falar de coerência, finalmente, tá? Pra gente poder fechar essa parte relativa às palavras-chave em redação de concurso público, né? Coesão, progressão e coerência. Eu ainda estou falando disso. Vixe, mas demorou? Mas é assim mesmo, cara. Você acha que? Né? Tem que prestar atenção. Ó, eu vou falar para você agora sobre essa coerência. Bem, o que é coerência? Basicamente, coerência é o seu texto ter sentido, ter noção, em outras palavras, tá? Quer dizer, você falar alguma coisa que tem a ver com o tema, que tem a ver com a realidade, que tem a ver com o mundo, ou seja, você falar alguma coisa que possa ser corrigida, tá? Para não machucar os olhos do seu corretor, tá bem? Porque um texto incoerente dói na alma, dói com uma facada no rim, né? Então, você toma cuidado. Ó, eu vou pegar aqui minha canetinha para poder te dar um exemplo de texto incoerente. Ó, estava nevando nas praias paulistas. Gente, por que isso aqui é incoerente? Que rompimento de coerência houve aqui? Preste bem atenção. Nevando, tá? Na praia. Ela fala assim, eu já vi praia que neva. Não, mas estou falando nas praias paulistas. Já viu nevar em São Paulo, lá na praia? Na praia paulista? Em condições normais, quer dizer, em condições mundanas, assim, da vida real, isso aqui é praticamente impossível. Tá? Então eu falo assim, então estava nevando na Praia Paulista, aí a cachoeira de Itaipu congelou. Nossa, isso é muito incoerente. Muito incoerente, por quê? Porque não faz sentido. Isso é coisa sem noção. Aí eu falo, tá, Pablo, mas eu não vou escrever uma coisa dessa. Porque eu tenho que escrever que está nevando na Praia Paulista. Estou falando para você tomar cuidado com as ideias do seu texto. Porque basicamente, incoerência é você desdizer alguma coisa. No texto dissertativo, no texto de concurso público, incoerente é você desdizer o que estava dizendo. Isso significa o quê?
E quando você está escrevendo texto, tem que tomar cuidado para ver se aquilo que você está falando realmente tem a ver com o que você está falando. Os principais erros de coerência estão relacionados com essa avaliação, com esse prospecto aqui que eu trouxe para vocês. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada item. Veja bem, primeiro item que nós avaliamos na coerência de um texto, se existe adequação ao tema, tá? Ao tema do texto. Então, eu pedi para você escrever sobre alguma coisa, seja aí uma descrição, seja uma narração, seja uma dissertação, basicamente o texto de concurso público é dissertativo, tá? Mas deve haver adequação ao tema. Falar daquilo que eu pedi, tá? Ou vamos pegar um caso bem curioso. Eu vou dar 2 exemplos aqui, ó. Imagina o seguinte: mulheres, vocês estão aí, né, conversando com o seu namorado, seu marido, aí você fala: ó, querido, meia-noite, rapaz, onde é que você estava até agora? Que você não me ligou, não sei o que lá, nada disso. Aí seu marido pega assim simplesmente e fala: nossa, eu tô com uma vontade de comer azeitona. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai espancá-lo na hora, né? Mulher também faz isso. Você faz uma pergunta para ela, você fala: viu, eu tava ligando para você até agora, tá? E aí, onde é que você tava? Ai, sabe de uma coisa? Eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Tem coerência isso? Não. Mesma coisa quando a mulher fala pro homem no meio da rua: benzinho, você tá vendo que bonita essa bolsa que tá aqui na prateleira? E o cara dirigindo fala: o cara estacionando errado ali, ó. Isso é incoerente. Por quê? Porque tá sem adequação ao tema, sem adequação à ideia que está sendo trabalhada. Quero dizer para você que quando ocorre esse rompimento aqui, já era, meu companheiro. Você tá com um texto incoerente. Se você começar a falar sobre alguma coisa que não tem a ver com o tema, ou se você desvirtuar o tema para seu propósito, quero dizer, para ficar mais fácil para você, você ganha ali um redondinho, tá? Você ganha um 0, rapaz. Então toma cuidado. Pertinência do argumento. O que significa isso? O seu argumento tem que possuir uma relação de progressão com o seu texto. Quer dizer, quando eu falei da progressão anteriormente, eu quis dizer que os argumentos têm que estar ali, ó, se beijando. Isso significa que um tem que ter a ver com o outro, tá? Eles têm que estar no mesmo sentido, tem que falar basicamente da mesma coisa. Então, aquela ideia que eu dei assim, do só Deus pode tirar a vida de alguém, aquilo seria, seria impertinente mesmo, ia incomodar o seu texto. Outra característica de avaliação de coerência: aprofundamento do seu texto. Quando você tem muitas ideias, você não consegue aprofundar. O aprofundamento é você ter o argumento, explicá-lo ou dará causa. Ou seja, conseguir trabalhar um argumento até a sua profundidade, não deixar raso. O que é deixar raso? O cara pega um texto, ele tem lá 3 tópicos para falar. Ele fala sobre uma coisa só que não tem nada a ver com o tópico e só na conclusão ele fala: também não podemos esquecer que tem isso, pronto, e conclui. Não dá. Isso está errado, tem muita gente que faz isso. Não contradição, tá? Você não pode falar o contrário do que você estava dizendo. Isso é rompimento de coerência. Eu vou dar uns exemplos para vocês daqui a pouco. E fugir do senso comum, tá? Fugir do senso comum. Então, o que é fugir do senso comum? A importância do trabalho na vida do ser humano. Esse é o meu tema. Aí você fala assim: o trabalho é importante porque Deus ajuda quem cedo madruga. Meu Deus do céu, esse senso comum aí bateu valendo. Porque o trabalho dignifica o homem. Frase feita, você pega e guarda, tá? Não coloca no seu texto, a menos que você admita que isso é um chavão. E fala assim: utilizando o jargão popular que diz que, pá, e você joga esse argumento para poder trabalhar com ele dentro do texto. Você não pode usar isso como argumento. Nossa, então eu vou dizer o seguinte, que é importante nós educarmos nossos filhos, mas olha, em caso de ferreiro, espeto de pau. Isso aí acaba com o teu texto, te dá zero, redondinho assim, tá? Então, não utilize isso aí. Eu vou trabalhar com você uns exemplos de fuga de coerência, tá? Tá aí no seu material, eu vou jogar aí na tela alguns textos bem curtinhos para você dar uma avaliada no rompimento de coerência, tá? O último exemplo eu tenho no quadro, depois a gente volta para cá. Então, dá uma olhadinha na tela aí, no primeiro texto, para você poder observar o que aconteceu com esse troço. Vamos lá, na tela para você.
Na sociedade contemporânea, as mulheres conquistaram a independência em relação aos homens. A independência é algo muito importante na vida do ser humano. O Brasil também conquistou sua independência, mas foi sem luta. Quando as pessoas lutam, muita gente morre. A morte é algo que acaba com a vida do ser humano. Ó, tá até me dando vontade de dar risada isso aí. Por quê? O texto começou na sociedade contemporânea falando da independência das mulheres e acabou com a morte, acabando com a vida do ser humano. Pelo amor de Deus! Olha, o que foi isso? Que teve progressão? Os argumentos tiveram pertinência? Falaram da mesma coisa? Deixa eu dar um outro exemplo para você. Comentava com o pessoal aqui no estúdio que esses dias eu fui corrigir a redação de uma menina e era para falar sobre quais avanços a mulher conseguiu atingir no século XXI. Ela falou que a mulher conseguiu no século XXI atingir o avanço do voto. Puxa vida! A mulher só conseguiu votar no século XXI? Então foi só a partir de 2001 que ela conseguiu votar. Meu Deus! Eu falei assim, moça, você tem certeza disso? Ela, claro! Eu falei, então quer dizer que tua mãe só votou a partir de 2001? Não, professor. Eu falei, então o que você colocou isso? Ah, século XXI, é isso? Então toma cuidado, tá? Porque ficou incoerente, ficou errado para danar, ficou feio, você não pode fazer uma dessa. Isso é uma falha brutal de coerência, tá? E aqui o texto até tentou ter uma certa coesão, mas estava incoerente. Eu vou te dar outro exemplo de texto agora, tá? Aqui é um texto incoerente. Esse é famosíssimo, tá? É famosíssimo. O autor até que me desculpe se ele estiver aí, estiver assistindo isso, mas olha, eu tenho que citar. Uma professora pediu para que o seu aluno escrevesse um texto sobre a importância do Vale do Paraíba, tá? Importância do Vale do Paraíba. Preste atenção o que saiu na tela para você. O Vale do Paraíba é de suma importância, pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Já que existem o Vale do Transporte e o Vale do Idoso, por que não existe também o Vale do Paraíba? Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do mês, que é o vale, é muito importante para equilibrar a sua economia familiar. Jesus Cristo me chicoteie de 4. O que é esse texto? Um texto preconceituoso, tá? Se você que está me assistindo aí mora no Paraíba, né, você já sabe, mora na Paraíba e a pessoa te chama de Paraíba, ó, isso aí é um texto preconceituoso para danar, tá? Mas fora isso, você percebe o que o cara fez? Ele não sabia exatamente coisa alguma sobre Vale do Paraíba. E ele teve uma sacada, certamente o cara escreveu isso para zoar com o professor, né? Para troçar, para tirar um sarro da cara dele. Mas veja, o texto está todo amarrado com coesão. Ele usa um além disso, um pois, tá? Mas ele está incoerente. Então não importa o quanto você amarre seu texto, se ele estiver incoerente, ele vai perder nota. Você acha que esse cara ganhou nota? Claro que não. Tirou um redondinho. Não é isso que você quer, tá? Pelo menos para a prova do concurso público não é redondinho que você quer. Então, dá uma olhada como como a gente pode romper a coerência ali do texto. Vamos ver outro exemplo? Esse outro exemplo está aqui no quadro. Vem cá. O exemplo 1 já foi, o exemplo 2 já foi. Eu trago aquele texto do Vale do Paraíba para você poder perceber que mesmo que você amarre, que você te dá um embromation, a coerência não permite. E a coesão, né, por mais que você dê um embromation, vai falhar. Olha aqui, pega essa frase. Beleza não é tudo, mas é 100%. E agora? Ó, não é tudo e é 100%. O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui está conflitando, tá? Está mostrando que há erro aqui, que há problema. E se há problema aqui, já era para o seu texto, tá? Já era, afinal de contas, eu entrei em contradição. Entrar em contradição é um grande problema. Aqui vem uma das minhas principais considerações. Meu querido concursando, tome muito cuidado com essa palavra, que agora é sério, muito sério, tá? A palavra contudo. A palavra contudo tem o mesmo sentido da palavra mas ou porém. Isso aqui indica o quê? Diferença, tá? Era uma conjunção adversativa. Significa que a partir de agora você vai falar o contrário do que estava dizendo. Então eu digo o seguinte: se você souber utilizar a palavra contudo, se você souber que ela está significando assim, olha, agora eu vou falar o contrário do que eu estava dizendo, você pode utilizar. Mas eu proíbo você
em duas circunstâncias. Começar o parágrafo de conclusão com a palavra contudo. Isso está proibido. Se você fizer, você vai errar. Vai ser um problema de coerência, um problema de coesão. Isso vai zerar o seu texto, tá? Vai fazer você ir muito mal. Se você não souber utilizar a palavra contudo no meio do parágrafo, esqueça. É uma palavra bonita? Ela é bonita, ela é chique, ela é legal, mas não utilize à torta e à direita. Por quê? Se você utilizar, você vai perder nota. Tá bem? Esse aqui é o último recado com relação a essa coerência. Tá joia? Muita atenção, anote essas dicas e incorpore no seu texto. Beleza? Então, vamos adiante porque temos muito trabalho a fazer. Bora lá.